que Moisés estava no deserto, apacentando o gado do seu sogro Jetro, no deserto de Midian. E lá, ele, por 40 anos, fazia a mesma coisa. Por 40 anos, ele executava aquela repetição de ir no deserto e cuidar de ovelha. E por 40 anos, ele nem observou muito a paisagem, mas lá na paisagem, por 40 anos, ele passou várias vezes por um arbusto, por um raminho sem importância, e nunca ligou para ele, mas estava lá, passando todo dia. Mas naquele dia especial, a Bíblia diz em Êxodo 3, que de repente ele se virou e viu que o raminho estava pegando fogo. Ele viu que a plantinha estava em chamas, mas não se consumia. O interessante é que aquela raminha, ou aquela plantinha, estava lá o tempo todo, por 40 anos. Por 40 anos, Moisés estava na mesma rotina, cuidando de ovelha, e nem via, nem notava a presença daquele raminho. Mas naquele dia, o raminho estava aceso. Naquele dia, o raminho estava incandescente. Isso me fala de algo muito importante. Nos fala de uma revelação importante. A revelação de que o melhor de Deus, as coisas mais poderosas de Deus, podem acontecer em contextos e situações que nós desprezamos. Nós esperamos que Deus se manifeste e apareça numa porta gigantesca com holofotes, com luzes, mas de repente Deus vem e aparece num raminho. Nós esperamos que Deus faça algo poderoso, inicie uma apoteose, algo grande, num momento especial, marcado, quem sabe uma conferência, um congresso, um seminário, mas de repente Deus, Ele prova a nossa perseverança, Ele prova o nosso desejo por Ele nas coisas simples, e Ele se manifesta num momento impróprio em nossa concepção, num momento que nós não esperamos. O texto fala, num daqueles dias, Jesus operou um milagre, num daqueles dias. A Bíblia nem faz questão de dizer que era um dia importante, ela faz questão de desprezar o dia. Era um daqueles dias, era um dia qualquer, era uma terça-feira à noite, era um domingo à noite, era um sábado ou um domingo pela manhã, não importa, era um daqueles dias em que você vem e vai e ouve a palavra e é alimentado. Mas num daqueles dias, de repente, eu gosto da Bíblia quando fala de repente, porque foi assim na vida do Espírito Santo em Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Agora escute, os discípulos estavam reunidos naquela casa, cenáculo, há 10 dias, orando. Mas o interessante é que Jesus apareceu para 500 pessoas depois de ressuscitado, e Ele falou com 500 pessoas dizendo: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. 500 pessoas. Quantas pessoas? 500. Só que no cenáculo só tinham 120. A pergunta é: onde estavam as outras 380 pessoas? Se Jesus fala com 500 dizendo: espere em Jerusalém, o que aconteceu com os 380? Eu digo, eles cansaram da rotina.
Eles não suportaram a rotina. Eles não quiseram fazer parte daquilo por muito tempo. Quem sabe começaram. Quem sabe foram por um dia, por 2, por 3, por 4. Mas no dia em que o Espírito Santo veio sobre a terra, lá haviam 120 aproximadamente, dos que perseveraram, os que sabiam que algo poderia acontecer. Sabe, Deus quer curar todos os dias. Aleluia. O poder de Deus quer operar todos os dias. Mas sabe, às vezes Deus observa e sonda o nosso coração para ver se a expectativa que temos hoje é a mesma que tínhamos ontem, para ver se a perseverança em nós hoje é tão intensa quanto era ontem, para ver se nós realmente estamos tão afogueados pelas coisas dele hoje como estávamos ontem. É por isso que a operação de Deus é de repente. Deus não faz Glória a Deus. operações poderosas, soberanas, na hora que nós queremos. Ele faz operações soberanas e poderosas quando nós estamos condicionados a isso por um botão chamado fé. Mas fé é perseverança também. Porque se você crê hoje e não crê amanhã, não é mais fé. Não. Então a fé, ela está misturada com perseverança. Creia hoje, creia amanhã, creia depois. O fato de não ter acontecido alguma coisa hoje para você do jeito que você queria ou esperava, não quer dizer que Deus não queira ou não possa, mas quer dizer que a sua fé deve ser conservada para que Deus opere soberanamente na sua vida quando quer e quando quer, porque Ele é Deus e nós somos homens. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é Pai, nós somos filhos. Ele é Criador, nós somos criaturas. Ele é ilimitado, nós somos limitados. Então Ele e a mente dele é soberana, e Ele sabe a hora certa, o momento certo. Ele pode. Glória a Deus. Ele Glória a Deus. pode. Ele pode. Num daqueles dias, estavam todos reunidos ali, estavam todos em volta do ensinamento de Jesus. Sabe, irmãos, a Bíblia, ela narra vários eventos em que Jesus ensinava, vários, mas não narra todos. A Bíblia não teria espaço para narrar os 3 anos e meio de ministério de Jesus, o tanto que ele andou, as casas que ele entrou, as sinagogas em que ele ensinou. Não teria espaço aqui dentro. Então, quais são as ocasiões que a Bíblia narra? As ocasiões em que ele estava ensinando e algo sublime e extraordinário aconteceu. Isso ficou registrado. Acontece que não era em toda reunião que algo extraordinário, místico acontecia. Porque as pessoas acreditam que o poder só é revelado quando algo sobrenatural, visível e palpável acontece. Mas Jesus pregava, ensinava e curava, e às vezes só pregava, às vezes só ensinava, e às vezes só curava, e às vezes um dia só ensinava, pregava e curava, mas ele é soberano. O fato é que houveram situações em que Jesus nem pôde curar, e a palavra é essa, não pôde. Há um texto em Marcos 3 que diz que na terra dele, em Nazaré, Jesus não pôde fazer os sinais, mas com alguns poucos enfermos ungindo com óleo, por causa da incredulidade deles. Por quê? Aqueles homens, irmãos, olhavam para Jesus e viam aquele menininho que cresceu nas ruas de Nazaré. Jesus não pôde fazer coisas tremendas na terra dele, por quê? Era a terra da família dele. Porque ali, os irmãos dele, que nem criam nele, o Tiago, que escreveu a carta da Bíblia, é o irmão do Senhor. Ele nem cria em Jesus. Ele uma vez tentou prender Jesus, amarrar ele com a camisa de força, dizendo: irmão está louco. Ele
está dizendo que ele é filho de Deus, que ia prender Jesus. Então na terra dele, ele não era querido, na terra dele não era respeitado. Então lá ele não pôde fazer sinais, não pôde fazer maravilhas por causa da falta de fé, porque não viam Deus no homem, viam só um homem. Assim acontece na sua família, sabe? O seu ministério é tão poderoso para os outros, mas com o tempo ele perde tanta força no meio dos seus. Por quê? Porque é o Du. O Du eu conheço desde pequeno. É o Du que jogou bola. É o Du. É o Marlon. Eu conheço o Marlon, cresci com ele. Não, ele agora tem unção, ele tem poder de Deus na vida. Não creio nisso. É o Marlon. É assim que as pessoas funcionam. O tempo e a familiaridade faz com que as pessoas não recebam mais a unção do próximo. Você não vai desfrutar da minha unção se eu ficar familiar para você. Eu não vou desfrutar da sua unção se você ficar familiar para mim. Porque se você ficar familiar demais para mim, eu não vou conseguir lembrar e pensar que você é ungido de Deus. A familiaridade não pode ser tanta que eu esqueça que você é ungido de Deus. A familiaridade não pode ser tanta que eu esqueça que Deus pode usar você para tocar minha vida. Então a amizade deve haver, o companheirismo deve haver, mas não pode haver um nível de familiaridade onde eu não reconheça mais que você é ungido por Deus. Você tem o Espírito Santo. Então na sua família é assim. As pessoas não conseguem reconhecer muitas vezes a unção que está em você e não conseguem receber de Deus através de você, porque você é familiar para eles. É por isso que Jesus disse: não há profeta sem honra, senão na sua casa, na sua pátria. E disse isso em Nazaré, porque lá ninguém creu nele. Ele estava ali ensinando numa sinagoga, estavam religiosos, e a Bíblia diz aqui no versículo 17: e a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Virtude é poder. Então todos sabiam: o poder está sobre ele. E aí, naquela casa, naquele movimento, Jesus olha e vê entrando 4 homens com uma cama. E nessa cama há um paralítico, um homem que não podia andar. O motivo nós não sabemos. Ele não podia andar, simplesmente não podia andar, estava paralítico. E pelo jeito era uma situação irreversível, paralítico. E os amigos dele trouxeram ele até Jesus. Ele não podia se locomover, ele não podia ir até Jesus. Aí é que entra a sua missão, aqui entra o seu propósito. Há pessoas que estão hoje mesmo sem força de entrar numa igreja, porque estão ou fisicamente ou espiritualmente paralíticas. E cabe a você, cabe a nós trazer essas pessoas onde a palavra de Deus é exposta. Onde está você que se preocupa com alguém que está visivelmente perdido, que está visivelmente caminhando para o precipício, você sabe, e você vê? E onde está a sua iniciativa de pegar essa pessoa e trazê-la para a casa de Deus? Onde estão os crentes que se compadecem do perdido e o trazem para o lugar da palavra? Onde estão os crentes que estão incendiados de paixão e de amor pelas almas, a ponto de trazê-las para ouvir a palavra de Deus? Jesus olhou para a fé daqueles homens e curou aquele homem. A Bíblia é tão interessante, ela deixa claro: Jesus não viu a fé no paralítico, ela viu a fé nos 4 amigos do paralítico, os 4 homens que se locomoveram. O interessante é que outros textos falam do esforço deles, porque, irmãos, presta atenção, a casa estava cheia, a casa estava lotada, não tinha
eles estavam lá de fora, não conseguiram entrar porque tinha uma cama na mão. Se não passava gente, ia passar uma cama. Então eles sobem até o telhado. Não me pergunte como, por favor. Eles sobem ao telhado. Eles furam o telhado. Eles quebram, danificam o telhado. Eles não queriam nem saber. Eles queriam que o amigo ficasse curado. E sabiam que o único que podia fazer isso era Jesus. Aleluia. Então trouxeram o amigo. Glória a Eu Deus. não sei se foi com cordas, dois embaixo, dois em cima, puxa aqui, puxa ali, e foram. E conseguiram com esforço. Detalhe, não subiram uma cama vazia, subiram uma cama com o paralítico. Então foi com muito jeito, com muito esforço, e colocaram no telhado. De repente, Jesus está pregando, ensinando. Ele ouve o barulho do teto. Ele percebe que eles estão furando o teto. Começa a cair farelo, começa a cair cascalho. Ele olha e os homens estão descendo uma cama pelo telhado. E a cama vai descendo devagar, descendo devagar, descendo devagar. De repente, um homem paralítico deitado aos pés de Jesus. Por um momento, Jesus podia ter curado na mesma hora, mas ele olhou para cima dos 4 homens e ele gostou daquilo. Ele achou aquilo Aleluia. bom. Ele disse: que fé maravilhosa de vocês, Deus. por causa da fé de vocês. Aí ele olha para o paralítico e diz: por causa da fé de vocês, eu te digo, perdoados estão os teus pecados. É aqui que os religiosos entram em parafuso, ficam malucos. Por quê? Porque eles esperavam que um paralítico fosse curado. Aí vem Jesus, na concepção dele um homem, e diz: perdoados estão os teus pecados. Irmão, você não tem noção do tamanho da blasfêmia para um religioso dizer que um homem pode perdoar outro homem. É por isso que até hoje pessoas ainda falam, né? Pessoas descrentes, quando você fala assim, me perdoa, as pessoas dizem: quem perdoa é Deus. Quem já ouviu isso? Não, nós perdoamos também. Então, um homem perdoando. Os fariseus religiosos ficaram loucos e eles não falaram nada, eles pensaram: quem é esse? Quem é esse cara? Quem esse aqui é para perdoar pecado? Só quem perdoa pecado é Deus. Eles pensaram. Mas Jesus tem um amplificador espiritual de voz da consciência, e ouviu a voz deles e virou e falou assim: para que vocês saibam, o que é mais fácil? Dizer perdoados são os seus pecados, ou dizer levantem? Eles não responderam, mas eu tenho certeza que a resposta era simples. Qualquer um pode falar para perdoado, qualquer um pode falar o que quer, você pode palavras, qualquer um diz. Então Jesus fez algo e provou sua autoridade. Ele colocou a prova dos 9, para que vocês saibam que eu tenho autoridade na terra, que eu vim do céu, mas eu tenho autoridade na terra para perdoar pecado. Aí deixa os fariseus, eu te digo: levanta, toma tua cama e anda. Ah, isso aqui foi lindo demais. Vem cá, Marta. Vem cá, Marta. Ajuda aqui, Marta. Vem cá. Você está muito limpinho. Pode deitar aqui. Lavar a cabeça. Você pode deitar. Isso, deita. Aquilo foi lindo demais. Foi lindo demais. Paralítico. Religiosos. Amigos. Paralítico. Religiosos. Amigos. Paralítico. Que fé maravilhosa! Você está perdoado. Fariseus, quem é ele? Jesus, o que é mais fácil dizer? Está perdoado ou levantando? Para vocês saberem, que eu tenho poder na terra para perdoar o pecado dos homens, eu digo a você: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa.
Não, aquele é você, irmão. Fala aí, teu irmão, aquele é você. Aleluia. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu estou fazendo aqui coisas e mostrando como é que faz, mas quando eu for, vocês vão ter que fazer, porque eu não vou estar aqui de presente para fazer, eu vou estar em vocês fazendo. Em vocês. Esse é o mistério. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em você, essa obra de levantar o caído está em você. Glória a Deus. Deus te deu o ministério da reconciliação. Você pode carimbar o passaporte de entrada do ser humano no céu, porque para chegar em Deus Pai, só através de Jesus. Para chegar em Jesus, só através de você. Então você carimba o passaporte. Você. Glória a Deus. O paralítico levanta. Agora, aqui nós temos uma doutrina, um ensino importante. Outro ensino que foi omitido na igreja: o ensino da cura dentro da expiação. Por quê? Escute. Para alguns, cura divina é um ato meramente da soberania de Deus. Ou seja, quando Ele quer, Ele faz. Quando não quer, não faz. Alguns acham que cura é só um dos 9 dons do Espírito, de 1 Coríntios 9 ou 12. Alguns acham que cura é um ato esporádico que existe em algumas igrejas e outras não, em alguns homens e outros não. Mas cura está diretamente ligada com a obra do Calvário. Existe na Bíblia uma doutrina clara de que a cura está inserida na redenção efetuada na cruz. Então, na cruz, Jesus perdoou toda a humanidade, mas também sarou toda a humanidade. E todo aquele que crê na obra completa de Jesus na cruz pode receber tanto a salvação e o perdão dos pecados, quanto a cura das enfermidades e a saúde divina. E é isso que ficou oculto. É interessante que igrejas pentecostais têm essa doutrina antiga, mas não pregam mais. E essa é a verdade. Olha só, Jesus coloca tudo num pacote só, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Então eu curo também. Eu perdoo e eu curo. Eu perdoo e eu curo. E aí você se lembra de Salmo 103, verso 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Se Jesus perdoa todo o pecado, há pecado que Ele não perdoe? Não. Não há. Ele perdoa qualquer pecado. Glória a Deus. O Obrigado. pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito Santo não é imperdoável porque Deus não perdoa. É imperdoável porque quem blasfema contra o Espírito Santo não quer perdão. Sabe, eu vejo muitas vezes situações em que crentes olham para alguma coisa da mídia e falam blasfêmia. De ímpios, irmão, vai para cá. Ímpios que não conhecem a Deus não blasfemam. Sabe por quê? Você não pode blasfemar de algo que você não conhece. É verdade. Blasfêmia só pode ser proferida pelos lábios de quem um dia conheceu a Deus. Você acha que Deus liga quando um ateu olha para o céu e xinga a Deus do teu nome? Você acha que Deus leva isso em conta? Você acha que Deus considera isso? De vez em quando na minha rua tem um senhor com distúrbios psicológicos e algumas coisitas más, que em dia de chuva ele xinga a Deus de nomes inomináveis. E eu vejo uns crentes da rua: misericórdia, misericórdia. Não. Misericórdia do crente que murmura
Misericórdia do crente que fala mal do irmão. Misericórdia do crente que tem inveja, porque isso é pior que qualquer blasfêmia. Porque nós conhecemos a Deus, ou dizemos que conhecemos. Então Deus, volta ao ponto, Ele perdoa qualquer pecado. Todo pecado. Glória a Deus. Nós falávamos aqui no domingo na escola dominical. Um homem pode ter sido assassino em série, serial killer, pode ter sido o mais vil pecador, mas se ele se arrepender, se ele entregar sua vida a Cristo, se ele colocar sua vida aos pés da cruz, ele terá os pecados perdoados, e o sangue de Jesus vai lavá-lo e purificá-lo de todo o pecado, todo, sem exceção. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar e purificar qualquer pecado. Agora, o mesmo poder que pode perdoar qualquer pecado é o poder que pode curar qualquer doença, qualquer enfermidade, sem exceção. Não há diferença para Deus de uma leve enxaqueca para um câncer. Aqui dentro, em culto de terça, já vimos tanto câncer sendo curado como dor de cabeça. Não há diferença para Deus. E nós mensuramos a nossa fé com base em dificuldades humanas. Porque o médico fala, o médico diz que o câncer é mais difícil do que uma dor de cabeça. E de fato, humanamente falando, é mais complicado. Mas nós estamos falando de Deus. Aleluia. Nós estamos falando de Jesus. Não há dificuldade para Ele. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Nada é difícil para Ele. Nada é complicado para Ele. Não há causa, não há circunstância de enfermidade, desemprego, crise familiar. Não há nada que é difícil para Ele. Dificuldade é uma coisa do nosso vocabulário, mas para Deus não há difíceis e não há impossíveis. Nós temos dificuldade sim, e declaramos em fé que Deus pode, Deus quer, mas sempre haverá dentro de nós um sentimento de dificuldade, sempre, resquícios, sempre haverá, mas em Deus não há. Em Deus não há. Glória a Deus. Para Ele tudo é fácil. Aleluia. Para Ele tudo é simples. Porque Ele tem uma coisa que você não tem. Você pode algumas coisas. Você pode algumas circunstâncias. Ele te habilitou, te capacitou para algumas coisas. Mas Deus não pode algumas coisas. Deus pode todas as coisas. Porque Ele tem um atributo chamado onipotência. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Deus pode. He's able. Deus pode. Ele pode tocar a sua vida. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar o teu quadro. Ele pode reverter a tua situação. Ele pode entrar na tua casa. Ele pode mudar as tuas finanças. Ele pode transformar a sua família. Ele pode transformar seu casamento.
ensanguentados, em frangalhos, um espectro humano na cruz. Mas ele reúne suas forças finais e diz: está consumado. Está consumado, no grego tetelestai, significa está pago, está feito e está completo. Está pago, está feito e está completo. Está pago, está feito e está completo. Está pago que a sua dívida você devia, e o diabo tinha a procuração do documento que provava que você era. Diga era. O documento que provava que você era devedor, o diabo tinha. Mas Jesus cravou na cruz e disse: está pago, está feito, não vai ser desfeito. Ninguém pode desfazer o que Jesus fez na cruz do Calvário. Está feito e consumado é. Eu terminei, está completo. Não falta nada. Não faltou nada a ser feito. Jesus fez tudo. Sabe uma coisa? Você não será abençoado. Você foi abençoado. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda a bênção que você necessita, Deus já concedeu. A bênção que vem de Deus é uma bênção espiritual, porque Deus é Espírito. Então Ele não dá uma bênção material, Ele dá uma bênção espiritual que redunda no material aqui na terra. Porque tudo que é material se origina no espiritual. Nada do que é material se origina do nada. Porque tudo vem de Deus, tudo nasceu dele, e tudo um dia vai convergir de volta para Jesus, no tempo certo. Mas tudo que você precisa, tudo já está em você, porque Ele consumou. Ele consumou. E quando eu falo aqui de duas coisas, perdão e cura, é porque estão juntas. Eu citei aqui o texto de Salmo 103, verso 3. Citei aqui Isaías 53, 4 e 5. Todos me falam que cura e perdão estão andando juntos. Olha, para terminar, salvação no grego é sozo. Sozo no original significa libertação completa. Sozo não tem uma ideia de perdão apenas. Sozo dá uma conotação de perdão do pecado, cura das enfermidades, liberação de prosperidade, quebra de maldição. Tudo está em salvação. Salvação no pacote completo. E quem crê em Jesus foi salvo. Aleluia. Então, tudo que você precisa já está bem dentro de você. Glória a Deus. Bem dentro de você. Sabe? Jesus curou esse homem antes da cruz. Antes da cruz. Mas depois da cruz, toda a humanidade tem a sua mercê a cura divina. Deus quer curar todos. E Deus quer usar você como agente de cura. Deus quer ativar você como libertador. Deus quer usar as tuas mãos, sabia? Deus quer usar a tua mão, sabia? A tua mão é instrumento de justiça, sabia? A tua mão é a mão do próprio Deus, sabia? Porque você é imagem e semelhança dele, ok? Então Deus quer usar você. Fique em pé, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Aleluia. Deus quer usar você para sair por aí, expulsando demônios, curando doentes, mas sobretudo anunciando a salvação.
deserto. Ele começa o ministério. A primeira coisa que ele fala, o primeiro texto que ele lê, é o texto de Isaías 61. Ele abre o livro, ele é chamado, está no culto ali simples, sinagoga, sentadinho, e alguém o chama. Jesus, filho de José e Maria, quer ler o texto hoje? Ele trouxe ela. Ele se levanta, vem à tribuna e abre o rolo. Quando ele abre o rolo, não por acaso, não por coincidência, cai no texto de Isaías 61. Ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável era um ano antigo chamado ano do jubileu. Não é sobre isso hoje, mas no ano do jubileu aconteciam umas coisas. Em Israel havia um ano em que toda a dívida era perdoada pela lei. Havia quitação de dívidas. Era um ano em que todos os escravos eram libertados. Ninguém mais estava preso a nada e ninguém. O ano aceitável, o ano do jubileu. E Jesus diz: eu vim proclamar o ano aceitável. E o ano aceitável aconteceu na cruz, e está se estendendo até agora, até hoje.